Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kleber. Eu quero começar pedindo para vocês, por favor, se inscreverem aqui no canal do Instituto Americano de Ensino, para que você possa receber todas as aulas e atualizações que a gente está fazendo no nosso canal. Perfeito? O tema da aula de hoje é passado. Isso mesmo, a gente vai trabalhar com um pouco de passado. Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre a forma e falar um pouquinho sobre algumas formas dos verbos em inglês no passado, eu quero destacar para vocês dois pontos muito importantes. Quando a gente fala de passado em inglês, a gente sempre vai precisar de um auxiliar, um auxiliar para fazer negativo. É verdade isso? Talvez não, hein? Por quê? Porque a gente tem o velho e bom verbo to be, que aqui ele está na sua forma passada, na primeira pessoa e terceira pessoa, was, na negativa. Então, quando a gente tiver o verbo to be na nossa frase, quando ele estiver sendo o verbo principal da frase, a gente não precisa de auxiliar para fazer negativa, porque o próprio verbo to be, ele é capaz de fazer essa negativa, certo? Então, se a frase que a gente estiver sendo feita, a frase que a gente estiver escrevendo estiver sendo feita com um verbo que não seja o verbo to be, a gente vai precisar do auxiliar did para fazer a negativa. Então, ficaria did mais not, didn't, como a gente tem aqui apresentado. Aqui nessa frase, a gente tem we didn't cook dinner yesterday. We ate at a restaurant. Então, o que está dizendo? Que nós não cozinhamos o jantar ontem. Nós comemos num restaurante. Agora, a frase de baixo, o verbo principal é o verbo to be, que é o wasn't. Né? Na negativa, wasn't, na afirmativa, was. Então, he wasn't very happy when he saw the football results. Então, aqui a gente tem que o verbo to be, que significa estar ou ser, né? Ele vai dizer para a gente, he wasn't very happy. Ele não estava muito feliz quando ele viu os resultados do futebol. Fácil? Então, lembrando ali, se a gente estiver falando sobre uma frase onde não tem o verbo to be, a gente precisa do didn't para fazer negativo. Se a gente estiver utilizando o verbo to be na frase, a gente vai usá-lo, né? Vai usar o próprio verbo to be para fazer negativo. Perfeito? Fácil? Ok, muito bem. Então, falando sobre a forma do passado, a gente tem ali, na forma negativa do passado, a gente tem ali os nossos pronomes, que a gente já conhece, e se não conhecer, a gente vai repassar agora. I, he, she, it, we, you and they. E eles significam eu, ele, ela. O it, que é o pronome indefinido, sem gênero. We, you and they. Muito bem. O que significa nós, vocês e eles. O it, lembrando que é o pronome indefinido sem gênero, porque a gente utiliza ele para animais, coisas e objetos. Em inglês, por vezes, essas coisas não têm gênero. Aqui a gente tem o auxiliar did, junto com o not, ficou didn't. E aqui o verbo go, que significa ir. Então, se é na negativa, eu digo I didn't go, she didn't go, you didn't go, they didn't go. O verbo go continua na sua forma infinitiva, sem mudar ele para o passado, porque o auxiliar já está fazendo negativa ali. Tranquilo? Tudo bem. Então, vamos lá olhar o verbo to be. O verbo to be, a gente tem duas formas de fazer ele no passado. A gente tem o was, né? Então fica o was mais o not, wasn't. E tem o were, que é o were mais o not, fica o weren't. O weren't, ele é utilizado para o plural. E o wasn't é para o singular. Então eu digo I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. Se eu for fazer com we, you and they, eu vou usar o were. Mas o interessante aqui é ver que o verbo to be, ele continuou na sua forma no passado, levando a negativo. Diferentemente do verbo go, que não é verbo to be, ele precisou de auxiliar para fazer negativa e ele ficou na sua forma infinitiva, sem conjugar no passado. Fácil, muito fácil. Fácil, né? Tudo bem. Então, relembrando aqui, vamos ver que verbo to be não precisa de auxiliar para negativa. E os demais verbos, eles precisam do auxiliar didn't para fazer negativa. Por favor, se inscreve no canal para que você fique a par de todas as novas postagens que nós fizermos. Um grande abraço, be good and take care.